As amizades estão em crise? Ser amiga virou uma grande atualização. Eu falo para você o que eu fiz, você me fala também. A gente demora às vezes semanas para conseguir se encontrar presencialmente. E às vezes a gente sai com a sensação de que parece que a gente não consegue mais aprofundar as conversas. Primeiro porque a gente se vê um pouco nas redes sociais, a gente troca umas mensagens no Zap, mas parece que a gente sente falta de um tempo em que a gente não corria tanto, de um tempo em que a gente conseguia mergulhar mais nos assuntos na própria vida. Sabe aquela história de você ir com uma amiga resolver uma burocracia, mas saber que junto você consegue falar da vida e resolver a burocracia? Eu tenho sentido muita falta disso. E esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje. Eu sou Daniela Reis, eu sou escritora, sócia fundadora da Contente, e eu quero convidar minhas amigas Luísa Vol e Lana Pires para começar essa conversa. Oi, gente, eu sou Luísa Vol, sócia fundadora e diretora criativa da Contente. Penso muito sobre esse tema, então tem um monte de coisas para a gente dividir hoje. Eu sou Lana Pires, jornalista e cientista de dados. Eu acho que esse episódio vai ser um abraço para quem cresceu achando que ia ter um grupo de amigos igual ao Friends e terminou o quê? Postergando responder o áudio da amiga no Zap, porque não tem carisma. O que será que aconteceu? Eu sempre acho que a pandemia mudou a gente para sempre, a gente nunca elaborou coletivamente esse luto, mas nunca mais fomos os mesmos. Eu percebo que existe um grande cansaço coletivo, né? Para você marcar alguma coisa com alguém e efetivamente você ir, demanda um esforço, energia. E a gente tem trabalhado demais, a gente tem nossas responsabilidades. A gente que tem filho, ainda tem o filho, a agenda do filho. Então, assim, se ali na casa dos 30 anos era muito possível viver junto com os amigos, andar em bando, fazer um monte de coisa junto, você ia para festa, você ia na exposição, você ia para o aniversário. Hoje eu vejo que, pelo menos para mim, existe uma gestão muito grande dessa energia. Então, para eu querer ir, para eu querer estar, tem uma série de fatores, assim. Eu não gosto de pensar hoje em dia que numa segunda-feira à noite eu vou jantar com as amigas. Eu posso amá-las loucamente, mas segunda-feira à noite, 9 da noite, eu quero estar na minha cama. E aí, às vezes, uma amiga só vai poder naquele dia. E até a gente fazer o Tetris da agenda novamente e conseguir se encontrar, se passaram semanas. E aí você pensa, estou sendo uma amiga ruim? Estou sendo uma amiga relapsa? Ou estou me atendendo primeiro? Qual é o equilíbrio entre você cuidar de você e você nutrir as relações, sabe? Até porque prioridade, apesar da gente adorar falar no plural, é no singular, né? Então, a vida é feita de muitas fases. Você vai ter muitas fases. Talvez uma das fases, né, que você esteja, o sono esteja nesse lugar da prioridade, o descanso, né? E aí, como diz uma mentora nossa, tudo tem que mudar a partir do que você deseja conservar. Então, você está nesse momento que, eu estou me sentindo muito exaurida, então todo o tempo livre que eu tenho vai para... As amizades vão sofrer, né? Mas se vem esse insight, assim, as amizades estão em crise, então talvez esteja a hora de mudar a prioridade. Porque uma coisa que eu aprendi é que a energia, ela... Às vezes a gente acha que o que vai nos descansar é estar na cama na segunda às 9 da noite. Mas você pode ser surpreendida por uma super conversa interessante com a sua amiga e profunda, e isso te dá muito mais energia do que, né, estar ali cumprindo a rotina religiosamente. É uma matemática não é fácil de fazer e vai mudando a todo tempo, né? Mas essa autopercepção de tô sentindo falta de alguma coisa nas minhas amizades. O que é? E como que eu posso chegar nesse lugar? Eu acho que é um começo, né? Eu acho também. Eu acho que a gente tem um corte geracional interessante aqui, porque eu estava pensando, nossa, que delícia, alguém me chama segunda-feira, mas eu não tenho filhos, né? Várias outras coisas, enfim. Mas eu tenho alguns pontos para falar sobre isso, que é, apesar do corte geracional,
eu sou meio idosa das ideias, e apesar de ter falado que adoraria sair na segunda-feira, no sentido de que começa pelo fato que eu não tenho Instagram, o que é um trunfo muito grande para mim, porque tudo que os outros já viram, que os outros fizeram nos stories, eu não sei. Então me conta aí, você começou Pilates, você não sei. Eu acho que tem mais assunto porque eu não sei tanto da vida das pessoas. Acho que esse é um ponto. Tem um outro ponto que eu queria defender os antipáticos, as pessoas que já tinham dificuldade de manter e de gerenciar essa energia antes da pandemia, porque eu acho que a pandemia aprofundou uma lacuna gigante que a gente já tinha, que é estar presente e estar disponível não é a mesma coisa. Eu posso estar presente no Zap o dia inteiro, porque eu trabalho e dependo dessa ferramenta. Não significa que eu vou estar presente para as minhas amizades. Inclusive, eu nunca estou, peço já desculpa de antemão. Mas no momento que nós vivemos, e aí eu sei, gente, vem toda, pega um número duplo, tentei de tudo. Não funciona para mim. Devo ter um pezinho no TDAH. Eu preciso ter um número só. Eu preciso ter um negócio só que eu entre e resolvo. E aí eu acho que muita gente sofre disso, que é as ferramentas que a gente usa para se comunicar com os amigos hoje em dia são as mesmas que a gente usa para trabalhar, para marcar as manutenções da casa, para marcar o médico, para trabalhar, eu já falei para trabalhar, para estudar, para fazer tudo. Então, e mesmo que essa ferramenta seja o Instagram, às vezes você entra no Instagram, eu não tenho perfil pessoal, mas às vezes eu entro no Instagram da conta, então eu preciso fazer uma pesquisa. Às vezes você entra porque você tem que ver se o seu médico postou, não sei lá, é muito doido. As nossas relações estão muito assim, não tem mais tipo ambiente de trabalho, ambiente de amizades, ambiente familiar. Eu, por exemplo, moro longe da minha família. O meu WhatsApp é para tudo, é para eles. Então, os meios estão muito confusos. E é muito difícil ter só 24 horas, e nem essas 24 são todas úteis, porque assim, 8 você deveria estar dormindo, aí tem um tempo que você deveria estar comendo. Se for tirar de hora líquida que a gente tem para manutenção de vida, eu acho que sobra uns 5, sendo muito otimista, falando para quem não tem filhos. Então, a gente tem um curto período de tempo e canais para múltiplos fins, e a gente jura que isso foi uma grande facilidade. E foi em muitos aspectos, mas toda facilidade escancara também outras dificuldades. Então, para mim, por exemplo, estar presente online não é a mesma coisa que estar disponível para os meus amigos. E eu sinto que isso é muito difícil de todo mundo entender. Então, eu acho que por isso que a gente acha que mandar meme, mandar reels, se responder, é manutenção de amizade, quando não é. Não é. Assim, eu sei que vai muita gente discordar e tacar rede, falar, sim, você não acha porque você não tem rede social, cala a boca. Mas não é, gente. Você se sente ouvido, abraçado, porque seu amigo respondeu os 15 TikToks que você mandou, tema por tema, pontuando qual segundo ele achou mais engraçado. Eu não conheço ninguém que se sinta mais amado a partir daí. Então, eu acho que a primeira separação que a gente tem que fazer, é muito difícil, é ser amigo online é diferente de ser amigo no presencial. Vamos ficar em paz com isso. E a partir daí, conversar sobre essa crise de amizades. Eu adorei que você trouxe isso, porque eu sou a pessoa que tem 2 números. Eu tenho um WhatsApp de trabalho e um WhatsApp para todo o resto. Mas a simples existência de um WhatsApp me faz sempre ter coisas para responder. E, ciclicamente, eu canso, e aí eu saio dos grupos, eu falo, não tô aguentando mais. E eu me peguei já uma época falando assim, cara, eu tô um pouco até com preguiça de responder minha amiga, porque ela é mais uma pessoa para responder. Ao mesmo tempo, eu tenho 2 amigas especificamente, Júlia e Clarice, com quem eu falo todos os dias, e a gente troca muitos áudios. Ambas não uma mora em Recife, outra mora em Berlim. E a gente consegue ter uma convivência diária que é massa. Várias vezes a Júlia fala assim, eu adoro que assim, quando tu tá se arrumando, sabe, tá maquiando, não sei o quê, eu adoro o som que vem da mensagem, porque eu sei que você tá fazendo alguma coisa, às vezes é cozinhando algum café da manhã e tal. Então, mas assim, são 2 pessoas com quem eu consigo ter uma conversa que esse WhatsApp não me dá uma palpitação do eu tenho que responder. Porque é isso, tá tudo intrincado e a gente acaba também, a gente às vezes tem o grupo no WhatsApp e o grupo no Instagram, e aí a gente fica lá. É um volume de notificação, mesmo que você não tenha notificação, e eu, infelizmente, tenho essa mania de querer zerar o WhatsApp, eu não consigo ficar com mensagem acumulada. E aí é isso, você tá em contato, mas você muitas vezes não aprofunda. Então, nesse momento agora eu tô na fase, eu quero trocar áudios com
algumas pessoas com mais profundidade do que estar o tempo inteiro na verborragia. Mas eu acho que é um ponto de atenção mesmo, a gente achar que o contato é uma relação estabelecida. Não, você entra ali como uma notícia, entra ali como uma demanda entra, como qualquer coisa entra. Então, você começa a sentir falta do caramba, eu não quero só estar rapidamente acionável ou rapidamente acionar a minha amiga. Eu sinto falta de sentar com ela numa tarde e passar horas conversando sem uma pauta determinada, sem o, eu fiz aquilo, você fez aquilo. Não, a gente só tá junto. E aí a gente conversa da vida, mas a gente abre espaço para outro tipo de conteúdo na relação também, sabe? Eu lembro direitinho quando eu comecei a sentir um pouco isso que você traz, Dani, de nossa, mas é só atualização, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu isso, olha o bafão, fulano, aconteceu. E eu lembro que aquilo começou a ficar insuficiente, assim, quase como se fosse só uma entrada e nunca chegava no prato principal. E eu acho que quando o assunto é relação e amizade, assim, tem algumas coisas no setup do encontro que fazem total diferença. Primeira coisa é muito difícil você ter uma conversa profunda e sair dos updates, 1 no WhatsApp, 2 num bar ou num restaurante. Barulhento que assim eu já não consigo. Você tá começando a falar, você tem que olhar o cardápio, se não olhar o cardápio, você tem que pedir, não sei o quê, aí o cardápio vai vir, aí eu vou no banheiro. Então, assim, você fica querendo uma coisa que o contexto não vai te proporcionar. Eu sou uma defensora, assim, dos espaços caseiros. Eu sou a pessoa que recebe, assim, sempre. A minha orientação toda a minha vida é em torno, eu preciso ter uma casa que eu quero ter pessoas íntimas, assim, não é muita gente, mas eu quero que seja um espaço que as pessoas, tipo assim, tenham a chave. Porque eu acho que a casa, só de você ir na casa da pessoa, já é completamente diferente. Isso já faz um filtro discursivo. Você sentar, você tirar o sapato na hora que você chega, você senta no sofá, está silêncio ou está tocando uma música que a pessoa escolheu. Assim, você já caminha tanta coisa para a conversa poder correr. Então, eu acho assim, para mim, uma das primeiras coisas é pensar no setup, assim, o que você quer? É a intenção. Eu amo um livro que chama The Art of Gathering, da Priya Parker, que é uma deusa de falar sobre comunidades, do papel intencional dos encontros, assim, ela traz essa palavra, qual que é a intenção? Porque quando a gente fala, quero te ver, vai ter um aniversário, vai ter isso, mas qual que é a intenção daquele teu aniversário? Qual a intenção daquele teu jantar? E aí, gente, assim como tudo na vida, um bom prato, um bom look, um bom trabalho, um bom texto, um bom encontro, depende de camada de pensamento. Depende. E aí, tem uma coisa meio assim, esse geralmente, quem sente essas dores, porque não é todo mundo que sente essas dores, gente. Né? A maioria das pessoas tá indo lá no bar e beleza, estamos aqui. Esse episódio, inclusive, pode ser muito específico, assim, gente, white people problem, sabe? E pode ser também, mas assim, a gente quis trazer. É uma questão mais subjetiva, assim, do lugar da alma mesmo. O que você tá faltando? O que tá faltando na tua vida? Então, primeiro você ter essa sensibilidade. Eu acho também que tem bastante a ver com maturidade, assim, porque aí você já começou a fazer uma peneirinha, né? Tem gente que você já viu que os valores ali não batem muito, porque é um investimento também. Mas esse trabalho intencional, gente, geralmente não são 2 pessoas do grupo que tem, é uma só.
E aí é meio a líder de dinâmica. Lá vem ela com as dinâmicas, entendeu? Porque Que todo mundo torce o nariz quando sabe o que vai acontecer, mas depois acaba chorando, né? É sempre assim, ah, lá vem ela, mas aí de repente tá emocionado com o que ela propôs. e aí para incluir as pessoas aqui no que o que a gente está falando dessa brincadeira, né? Dessa coisa de ser líder de dinâmica. Se você tem uma intenção com aquele encontro, você vai precisar comunicar, né? Então, às vezes, assim, a Priya Parker, ela deu um exemplo que para mim, assim, mudou tudo da forma como eu penso em encontros e amizades. Ela falou assim: vamos pegar o exemplo do chá de bebê. Como que os chás de bebê são feitos? Vou chamar aqui uma mulherada, cada uma vai trazer uma fralda, um negócio, e a gente vai ficar rindo, falando alto, aquela coisa, né? Vai ter alguma coisa engraçadinha e tal. Aí ela falou assim: como eu teria feito um chá de bebê se eu já tivesse tido acesso a esse pensamento de encontros intencionais? O que eu, como uma mãe de primeira viagem, precisava? Olha, eu precisava ter achado pessoas com as quais eu acho que elas estavam fazendo um bom trabalho, né, na maternidade, na paternidade, que são inspiradoras para mim, que tem famílias que eu olho e falo, nossa, que bonito isso, é nesse lugar que eu quero chegar. E eu podia ter chamado essas pessoas e perguntado, o que vocês têm para me dizer? Né? Qual o problema de um encontro como esse, que parecendo um negócio assim, quase, ai, não me chama, mas eu acho que é uma dor que vem do mesmo lugar do, ai, não me liga. Então, aí, né, já o buraquinho mais embaixo. Então, cada abertura que você dá vem com perdas e ganhos. Total. E cada falta de intenção, né, também. A Lu deu esse exemplo lindo do chá de bebê intencional de como seria. Agora eu quero dar uma anedota contrário do encontro desintencional, que é o seguinte. E, gente, só vou fazer essa exposição. Eu queria assegurar que todas as pessoas que eu exponho nesse podcast ou são eu, ou não falam mais comigo, ou jamais ouvirão, a menos que a gente chegue em 100 mil plays. Eu quero que um dia chegue e tal. Aí até lá eu já pensei numa solução, já contratei advogado e tal. Mas vou contar do encontro desintencional, que foi o seguinte. Sabe eu recém-chegada na cidade que eu moro, vou parar de falar cidade, né? Porque vai que a gente chega em 100 mil plays mesmo. Mas eu estava recém-chegada na cidade, fiz um grupo de amigos, etc. Está um pouco distinto de mim. Eis que uma queridíssima amiga, querida mesmo, né? Essa palavra não está irônica, não. Desse grupo perde o pai, abruptamente no acidente. Já pesei o clima aqui. O cara jovem, tal, ela muito apegada ao pai. E aí o que acontece é que ela ficou reclusa, não queria ver os amigos, não sei o quê. Eu tava assim, vou pro velório, não vou? Eu conheço a pessoa há 4 meses, não sei, fiquei esperando um convite para velório que jamais ia chegar, não chegou, óbvio, mandei flores e tal. Fiz a linha fina. Eis que sou colocada num grupo de zap, sempre, porque o inimigo é bem articulado, com assim, revivamento da fulana. Eu já achei o nome péssimo. E aí a mensagem era um querido, e aí talvez esse querido seja um pouco irônico dessa vez, falando assim, gente, fulana tá muito mal, ela era uma mulher festeira, gosta de sertanejo, toda uma região que todo mundo gosta de sertanejo, vai ter um cover do Gustavo Lima no Bebe Gela, vamos levar ela para lá? A pessoa, gente, tava recém-perdida do pai há 15 dias. Eu acho que se eu, Deus me livre, perco meu pai, alguém me convida para um cover do Gustavo Lima no Bebe Gela, eu vou direto de enlutada para encarcerada, muito rapidamente, porque eu ia matar. E aí, beleza. Só que eu falei, gente, amigo dela há anos, né? Fizeram da 8ª série a faculdade juntos, deve saber do caminho do negócio. Me caracterizei de hétero top, versão feminina sertanejo, que consiste numa botinha. Nessas horas eu detesto que você não tem redes sociais, porque eu queria ter visto essa imagem. Mas eu jamais ia me expor nessa situação, né, minha filha? Eu tenho uma reputação de pseudo-metaleira a zerar.
Aí, enfim, fomos lá pro Bebigela. Gente, foi à noite, mas eu acho que todo mundo saiu triste. Porque essa pobre dessa menina pediu muita bebida, já começou daí, né? A fogo, a mágoa na bebida. Claro. Aí os amigos incentivando, falando, não, agora ela vai dançar batom de cereja, até meia-noite, não vai. Aí chorou com o garçom, chorou com todo mundo. Quando eu vi, tinha uma roda de pessoas ao redor da mesa falando, tá tudo bem, achando que tinha sido algo grave, que realmente tinha sido. Mas assim, só para falar que às vezes é melhor não sair do que sair por bebigela depois de um luto. E isso tudo é uma anedota para dizer que pensar nas intenções dos encontros é muito importante. E depois disso eu fiquei meio viciada em não ser a pessoa que convida alguém que está mal para um negócio que vai deixar ela pior ainda. E aí, a Dani até falou, né? Talvez esse episódio seja um pouco white people problem. Eu acho que é zero, assim, porque o capitalismo tem muitos planos bem-sucedidos. Isso não é um elogio, mas eu acho que o melhor sucedido de todos, com certeza é a solidão, porque ela nos convence que é um problema que todo mundo sente, em todas as classes sociais, mais ou menos, em todos os gêneros, mais ou menos, em todos os recortes de raça. E assim, é uma coisa que é comum a quase todo mundo, e todo mundo está achando que o problema sou eu. Assim, é o plano melhor sucedido, mais bem sucedido desse sistema, é esse. E assim, quando a gente pensa numa solução para isso, e aí eu vou fazer a conexão com o Bebigela, a gente pensa que a solução é consumo. Então, eu só posso sair com os meus amigos. Ninguém pensou, vamos lá na casa dela, levar umas flores, comer um negócio. Ninguém pensou, as pessoas pensaram, e eu realmente acho... Todo mundo pensou, porque na hora você falou, gente... Mas ter essa coragem de mostrar o elefante na sala do absurdo também, eu acho que as amizades, elas têm tipo uns selinhos assim que você tem que ir ultrapassando. É quase que aí você vai aprofundando, né? Essa coisa, aprofundar o que é. Porque a gente até soltou hoje na Contente o post, né? Talvez o amor que você espera vai vir de uma amiga e não de um homem, do amor romântico, assim. Mas até para a gente chegar nesse lugar, a gente vai ter que ter uma dose de coragem, de disponibilidade, de abertura para ou trazer conversas difíceis, ou sustentar o espaço dessas conversas, conseguir aparecer no dia seguinte no maior estilo, ainda estou aqui, né? Eu, minha histórica, meu histórico de amizades, assim, quando eu chegava num momento de vir, eu sempre com essas trecas que explodem na tela, de alguma treta, o que eu achava melhor? Vamos encerrar essa amizade por aqui, porque eu não tenho capacidade de trazer uma conversa difícil. Não tenho. Eu achava que, para mim, quando chegava o momento de ter uma DR com uma amiga... Ah, não, já tem DR com namorado, já tem DR não sei o que... Com uma amiga... Não. Aí, sinal que a amizade está pronta para ir para o lixo. Mas, né, aí um spoiler também da maturidade é assim, não sobrará ninguém. Né? E torça para que, na sua vez, quando você estiver afetando uma outra pessoa de um jeito complicado para ela, porque, gente, normal, sabe? Isso diz muito pouco sobre você e sobre a outra pessoa. Vamos só aceitar que é normal a pessoa ficar de saco cheio de você, de achar um porre, você de repente ser gatilhante por X, Y, normal. Isso não te faz nem uma víbora, nem um alecrim. Isso apenas configura a tua humanidade. Então, vamos torcer para que quando for a nossa vez, alguém tenha a força de vontade de atravessar. De chegar e falar assim, minha amiga, deixa eu te falar, a gente precisa sentar aqui, de preferência, nesse sofazinho da minha casa ou da sua, ou de um cafezinho low profile. Que não seja bebigela. Que não seja bebigela com Gustavo Lima, entendeu? Cover. E nós vamos falar daqui
E você, tudo que, se você tiver muita sorte na vida, naipe ganhar na loteria, alguém do outro lado vai entender que aquilo não é um ataque, que aquilo é um presente embrulhado com laço de fita, dourado, brilhante. É alguém assim, eu me importo tanto com essa bagaça aqui, que eu tô trazendo um negócio que assim, era muito mais fácil eu não trazer, meu bem. Era muito mais fácil eu ir assistir Netflix. E quando você vier trazer alguma coisa para mim, eu falar, aham, ótimo, que legal, amiga. Gente, muitos tópicos. Eu fiquei pensando nessa situação aí do Bebigela, que a gente tende a colocar as amizades numa hierarquia. Então, se você acabou de chegar nessa amizade, você vale menos. Quando, na verdade, existem alguns encontros de amizade que são recentes e que eles abrem uma profundidade, uma nova estrada mesmo na sua vida. Então, às vezes eu acho até que amigos de muito tempo, eles até tendem a nos colocar em caixinhas. Ah, não, porque Daniela é assim. Essa Daniela que é assim, talvez seja uma Daniela dos 20 anos. Ela já viveu algumas temporadas. Então, tudo que é muito assim, ah, ela é assim, faz assado, eu fico pensando, será que a gente não deixa também de se ver com um olhar fresco quando as amizades têm muito tempo? E aí a gente corre esse risco de colocar nas caixinhas? Isso é um ponto. O outro é, com essa prerrogativa do tempo de amizade, parece que vale mais. E assim, coisas que a gente viveu com amigos de muito tempo são maravilhosas e são para sempre. Mas a gente não pode querer que o que vem de novo, de fresco, não tenha um lugar tão especial também. Foi a Luísa que me falou, uma vez, quando ela estava fazendo lista de casamento, aí uma amiga dela falou assim, você convida para o casamento quem está jogando bem. Não é só assim, ai, igual a Copa do Mundo. Tipo, não é que porque você estudou com a pessoa na quinta série que ela vai estar aí para o seu casamento. Às vezes você conheceu uma pessoa no trabalho e ela é maravilhosa, vocês têm uma mega sintonia e ela vai estar no casamento. Isso geralmente gera ciúme de amigos, né? Fica assim, nossa, quem é essa nova amiga que você só quer falar com ela? Tipo, já passamos por isso. Então, talvez, por você ser amiga nova, você não se sentiu à vontade de dizer, galera, esse programa não tem nada a ver. E aí, uma outra parte, enquanto tendo um lugar de fala como enlutada, eu fui uma amiga muito. Eu não consegui ser uma amiga enquanto eu estive no auge do meu luto. Eu não queria ver as pessoas. Aí, quando eu encontrava elas, era aquela sensação assim: o mundo continua, o meu mundo mudou completamente. Eu tô triste há mais tempo que o recomendado. Então, assim, porque no começo, muito acolhimento e muito cuidado, e jamais vou esquecer. E eu acho que eu tenho muita sorte com amizade mesmo. Acho que eu tenho amigos que é isso, é do carnaval e do luto, é de todo tipo de momento. Mas a certa altura, a minha tristeza estava tão grande que eu não me sentia mais autorizada a ser aquela que continua triste. Então, eu não queria encontrar para repetir a mesma coisa. Então, assim, a gente vai passando pelas dificuldades da vida e a gente vai, às vezes, se fechando, às vezes criando uma dificuldade de pedir ajuda. E eu lembro claramente, assim, que nessa mesma época, uma amiga tinha acabado de ter um segundo filho. E a gente estava morando meio perto e a gente não se via. Ela não foi no aniversário do meu filho, aí depois ela não apareceu e eu fiquei muito magoada com ela. Eu falei, como assim? A gente tá perto e a gente não se vê. Tipo, eu deixei de ser alguém importante na vida dela. Corta para anos depois, a gente senta numa mesa, aí ficou atualizações, atualizações, atualizações. A certa altura, rompemos a barreira da atualização e a gente foi falar da parte difícil. E eu fui falar da minha dor, do distanciamento dela e da dor que eu estava sentindo pelo luto do meu irmão. E ela foi falar da dor que ela estava vivendo num segundo puerpério e se sentindo abandonada também. Então, eram duas pessoas tristes em momentos difíceis, o dela com a alegria de uma filha, mas ainda assim com uma dificuldade ali, loucas pela amizade uma da outra, que não souberam se comunicar, que não souberam dizer assim: "Eu preciso de você. A gente tá na merda, a gente tá, assim, lixão da mãe Lucinda, mas de alguma forma eu quero te dizer que você me importa e eu quero ouvir também". Foi uma conversa muito bonita, foi uma conversa, assim,
No outro dia eu mandei flores para ela, sabe? Tipo, a gente manda flores quando tá apaixonada. Então eu falei, minha amiga me importa muito. E eu pedi desculpa, eu falei, me desculpa por não ter te visto. E foi muito importante, sabe? Misturei muitas coisas aqui a parte que vocês disseram, mas deu vontade de falar. Mas é muito interessante isso que você falou, porque converge muito na capacidade de manter conversas difíceis. E aí eu acho que é um disclaimer que é óbvio, e você que é uma pessoa mais velha e deve estar me ouvindo, vai revirar o olho agora, porque, né, eu vou dar de conselheira, pessoa, enfim. Mas a qualidade das minhas amizades mudaram muito, eu senti que eu virei adulta Premium Plus depois que eu consegui fazer essas conversas. Porque a gente não vai ter mais escola, não vai ter mais ensino médio, não vai ter mais fumar um negocinho escondido da mãe, raramente vai ter um show muito legal, vai o grupo de amigos conseguir. A gente não vai mais fazer coisas coletivas que a gente é obrigado a fazer e ter uma rotina juntos. Então, meu amor, depois dos 20 mais, a coisa pega, e depois dos 30 mais também, imagino que nos 40 mais ainda, e aí o nível vai ficando cada vez mais difícil. E vai ficando, eu acho que conforme você vai passando esses 10 anos que são marcos da vida, você vai ter que bancar cada vez mais, as suas escolhas diante de uma vida que vai exigir cada vez mais de você. Ai, nos 40 eu tenho um filho pequeno, nos 50 eu tenho um filho adolescente, 60 meu filho está entrando na faculdade. Sempre vai haver muitas prioridades que não vão ser essas pessoas que a gente não lê como prioridade automática, os amigos. Porque prioridade automática, atualmente eu não tenho filho, eu penso meu pai, minha mãe, minha irmã. A gente não pensa, é normal, tudo bem. Não sou também um ser humano horrível por pensar assim, tá tudo certo. Mas eu acho que tem uma beleza, tem um valor muito grande em você enxergar essas pessoas que não são prioridades automáticas. E lutar por esse tempo e espaço com elas, assim. E, nossa, eu vi uma mudança de qualidade de amizade muito grande, assim, depois que eu comecei a bancar as conversas difíceis. E eu acho que a gente tem, as pessoas falam muito na internet, né, de prateleiras de amizade. Eu concordo, acho que tem gente que é mais festeira. Eu acho que essa menina até do exemplo continua muito amiga desse grupo de amigos dela, mas talvez no luto eles não foram o melhor grupo de amigos. E me incluindo, porque eu estava lá no Bebe Gelo também, né? Então não fui a melhor pessoa, nem levantei a mão para falar, gente, bizarro isso, vamos só mandar umas flores, um negócio, fazer uma coisa mais caseira. Mas entender que às vezes, por exemplo, a minha melhor amiga, a data de aniversário dela é sagrada para ela. Se eu esqueço, e esse ano aconteceu, não deu esquecer, eu lembrei no final do dia, eu lembrei de 10 horas da noite. E foi um vacilo, nossa, quando eu mandei a mensagem, ela demorou 2 dias para me responder, já começou o charme daí. Aí eu liguei, mandei flor, mandei um fone de presente, falei que se ela não me respondesse, eu ia comprar passagem caríssima, que ela mora no Rio Grande do Norte, eu ia bater lá na casa dela, e ela ia me endividar, eu ia entrar no cerebro, fiz assim, uma lavada cerebral, aí ela me respondeu. Falou, poxa, Ilana, não custa, é um dia no ano, lembra no início do dia, eu gosto, não sei o quê. Para mim, por exemplo, tem anos que eu esqueço a data do meu aniversário. Sou muito ruim com data. E o aniversário não é super importante para mim. Mas eu sou uma pessoa meio caótica. Então, se eu falo coisas de trabalho que são muito importantes para mim, e eu sinto que a pessoa foi, sabe? Falei, ganhei uma promoção, vou fazer um curso massa, contente de abrir um podcast, aquelas. E a pessoa não emoji, me responda com figurinha. Olha, que ódio, eu vou contar uma coisa muito importante para mim, não me responda com figurinha. Então, eu acho que, assim, calibrar o que é importante para o outro, que às vezes não é a mesma coisa que é importante para você, mas que é importante para ele, então vamos cultivar. Isso precisa ser de mão dupla também, não dá para você estar lembrando de todas as coisas muito importantes, de como a pessoa gosta de ser paparicada e da linguagem, ela não fazer o mesmo para você, tá? A amizade, o princípio de amizade é reciprocidade, de qualquer relação, mas de amizade principalmente. Então, eu acho que ter esses steps ajuda a gente a chegar mais longe, assim, amizades mais longevas e com mais qualidade também. Isso de aniversário é doido, né? Porque antes a gente ligava, depois é um áudio, às vezes é uma mensagem, e assim, poxa, todo mundo gosta de se sentir especial no aniversário. Às vezes é isso, é separar 1 minuto do seu dia e fazer algo para a pessoa, aquilo faz diferença. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando também que vai mudando e precisa de reciprocidade e tudo mais, mas uma coisa que eu tenho experimentado desde que eu mudei de casa é ver como a proximidade física propicia uma qualidade de amizade muito interessante. A gente sabe dos benefícios disso, né, do viver em comunidade, mas a gente sabe o quanto é difícil, exatamente porque estamos afastados e várias vezes a gente tenta fazer isso suprindo essa carência com o virtual. E aí, quando a gente mudou para um novo bairro,
tinha um casal de amigas na rua de trás, tinha um outro casal de amigas perto também. Gente, isso criou... Eu logo criei um grupo. Falei, a gente vai estar no mesmo bairro, bora lá, né? Tipo, eu quero saber dicas, não sei o quê. Assim que a gente mudou, eu falei, gente, tá aquele caos da mudança. Me fala aí algum delivery que eu possa pedir comida aqui, bora. Aí, a gente já tinha uma amizade antes, mas o nível de profundidade que essa amizade consegue ter tem muito a ver com a gente vira e fala assim, vamos lá em casa hoje? E todas têm filho, idades parecidas, e aí tem uma coisa logística mesmo. É muito perto. Em 5 minutos você tá junto. E isso traz uma sensação para mim de como eu sentia quando eu morava com amigos. A gente dividia apartamento. Então, assim, a gente sempre acabava o dia, cada um chegava no seu trabalho, ia jantar na frente da televisão conversando. E eu fico pensando, para além de ser bom para mim, é muito legal para as crianças também, que elas já têm um nível de intimidade diferente porque elas já estão acostumadas, tipo, vocês vão se ver. Então eu fico pensando assim, caramba, se vagar apartamento no meu prédio, chega mais gente aí, sabe? Porque eu acho que diante das dificuldades da vida adulta, da vida da maternidade e tudo mais, você estar próximo proporciona um resgate de um tempo diferente. Eu gosto sempre essa minha amiga Júlia, que mora em Berlim, ela ama ir na farmácia, sabe? Vai na farmácia, compra uma coisinha, compra um creminho, não sei o quê. E ela sempre me fala nos áudios. Aí uma vez eu tava lá, a gente foi na farmácia juntas. Falei, eu sinto falta às vezes disso, sabe? Não do grande programa, do jantar, que cada um vai gastar um monte de dinheiro, mas assim, do corriqueiro. Vamos ali no pouco a tempo comigo? E eu adoro a companhia para esses momentos simples e bobos. E eu já tentei muito que minha esposa fosse minha companhia. Falar, bora ali no shopping que eu preciso trocar um negócio. Ela, vou nada. Nunca. Aí um dia eu precisava ir no otorrino. Tenho ido muito ao otorrino. E aí eu levei meu filho junto. E ele amou. Ele amou. Aí eu falei, Laura, perdesse teu posto. Agora encontrei alguém, entendeu? Pra ir comigo. E eu acho que é isso, assim, com essa vida em que tudo tem que estar encaixado, às vezes você tem alguém com quem você vai fazer a unha. É muito gostoso. Tira esse peso da profundidade e, ao mesmo tempo, abre um espaço para o corriqueiro e para a profundidade, porque você aumentou a quantidade de contatos. E isso também traz intimidade, sabe? Então, eu tenho sido uma grande fã Tem amigas que sejam suas vizinhas, porque muda demais a experiência. Nossa, eu concordo total. Eu geralmente escolho, se eu tô de mudança, eu só vou para lugar que tem alguém que eu quero estar perto, assim. Para mim não faz sentido for um bairro, lugar perfeito, isso aqui não tem ninguém. Mas eu queria trazer duas outras coisas aqui que a gente já deu uma passeada no episódio. A primeira é essa coisa do núcleo mais próximo, não sei que termo que você usou e para falar, né, dessa rede mais próxima, assim, e que ao longo da vida ela muda muito, né? Então tem etapas que vai ser a tua família nuclear, vai ter etapas que vai ser, né, teu parceiro, tua parceira, tua namorada, namorado. E nos últimos anos eu me vi muito mudando o foco do desejo de aprofundamento de uma realidade amorosa, de uma relação amorosa, para as minhas relações de amizade, de enxergar assim com quem que eu quero passar a minha vida, compartilhar a minha vida. E aí eu fui identificando que tem várias coisas que a gente, no campo da amizade, ainda é mais raro, quase vira um case e vira um post de Instagram, tipo, amigas compram uma casa junta e dividem, não sei o quê, compram uma vizinhança. Então, por exemplo, é super comum em relacionamentos amorosos, né, a pessoa investir, comprar um imóvel junto, fazer um aluguel junto, mas nas amizades não. E infelizmente, a gente vê muitas mulheres se ferrando legal, né, por ter se amarrado a vida em torno de relações que na sociedade, no papel, é o que se espera. Mas você parou para analisar, tipo, como você se sente
no fim do dia, você tá afim de assistir um filminho, comendo um negócio com uma amiga ou com um cara, né? Tipo, tem mais espaço para a gente ser muito mais criativo. Então, eu acho que a gente expandir esse lugar e pensar, tá, então qual que é o caminho para isso? Porque eu me vi, assim, num lugar com amigas que eu, de fato, quero passar a minha vida com elas. Tipo, eu meio que acho que eu já achei ali meu grupinho, sabe? Sempre novas vagas. Eu não sou dessas que, ai, não estou para fazer amigo, não tem tempo. Não, eu sou aquela, quero fazer amizade, entendeu? Fiz agora no último fim de semana um café da manhã para os meus colegas da pós, aqui na minha casa. Tipo, eu tenho essa abertura, eu gosto disso. Mas de fato eu já achei ali um grupinho, e aí eu fiquei pensando, o que aproxima, sabe? Quais mecanismos? Tipo, por exemplo, eu acho que as viagens são saltos quânticos que a gente dá em amizade. Então, eu movo mundos e fundos para viajar com as minhas amigas e com os meus amigos, às vezes até demais. Que eu sou a cheerleader, eu sou a organizadora, a cheerleader, um pouco cansativa, eu estou também estabelecendo meus limites. E aí eu quero entrar num outro ponto, que eu acho esse, assim, muito caro e muito ignorado na sociedade que a gente vive, que é falar a verdade. E quando eu começo a falar disso, sobre falar a verdade, às vezes rola até uma carinha, um itálico, assim, como assim falar a verdade? Mas eu acho que nas nossas relações a gente assume ideias demais. Eu tenho uma newsletter que está desativada, mas vem aí em algum momento wishful thinking aqui, que é o você está delirando. Gente, quantas dores, quantas triangulações, quantas mal-estares são feitos com base numa percepção. Mas ela me olhou estranho. Eu mandei, todo mundo respondeu menos ela. E isso é igual a isso. E aí a gente assume que é uma fórmula que faz sentido. E você sempre vai achar alguém para corroborar o teu mal-estar. Cuidado. Inclusive porque quando tem um mal-estar, é um assunto que rende muito. Então, se você conta, aí você já tem a pessoa para dar opinião aí para inflar. É difícil ter alguém que fala assim, peraí, bora respirar. Né? Sim. É difícil. Porque a gente vive falando na Contente como ter opiniões baseadas em dados. Gente, serve para tudo, tá? Não é só para escrever conteúdo com veracidade, é inclusive para como você vai levar a tua vida. E aí, assim, você ser uma pessoa que apresenta a verdade, você permite e abre espaço para que a outra pessoa faça o mesmo. Eu nunca vou esquecer de um dia que me deu uma... Eu tenho uma amizade de alta manutenção. Várias, aliás. Pessoas que eu amo e que o preço final é bem pago, né? Mas tem hora que a gente cansa. Tem hora que... E eu lembro um dia que eu falei com ela assim, abri um áudio e falei, eu estou cansada de toda vez que eu quero te ver, eu praticamente tenho que fazer um press release, um memorando, ir na tua casa, por favor, te ajudar. Quase eu preciso implorar para te ver. E aí foi muito verdadeiro. E sabe quando você manda e você já fica assim, o que vai acontecer a partir disso? E eu lembro que ela falou assim, amiga, eu não sabia que você se sentia assim. Ela fez isso, sinto que ela abriu um espaço entre nós sagrado, tipo, ela entendeu que isso não era uma pedra, isso era um, tipo,
Cara, te amo, tô implorando pra gente se ver. Vai ser assim toda vez? Então, assim, eu acho que eu sou muito defensora de falar a verdade, mesmo em momentos simples. Eu não faço mentirinha do tipo, ai, não posso ir porque eu tenho dentista, não posso ir porque eu tenho filho doente, não posso ir porque eu não faço isso. Mas não é nenhuma coisa de integridade, é porque eu não tenho memória para sustentar depois. Eu não tenho. Um dia eu li a frase que é quem fala a verdade não precisa ter memória. Eu falei, meu mantra, porque eu não preciso lembrar o que eu falei para fulano que eu não vou. Então, hoje em dia eu tô mais num lugar que eu falo assim, eu não quero, não vou, amiga, não quero hoje. Ou tô muito cansada desse esqueminha aí que vocês estão pensando desse jeito. Para mim já venceu. Ai, gente, eu tô numa fase que eu só quero ficar em casa. Vocês querem me ver? Vem aqui. É muito a quantidade de malabarismo que a gente faz, às vezes, para falar que não quer ir, sendo que você podia falar, eu não quero, amiga. Eu te adoro, eu tô cansada. Ou então, de quando você recebe uma resposta meio, eu tenho um dentista, não sei o que, você fala, é dentista mesmo? De você ser uma pessoa que consegue sustentar o eu não quero. De sair desse lugar que tudo é muito pessoal e que tudo é um ataque, que não responder nunca seu real é porque acha que não sei o que. Pergunta. E aí, de repente, vai ser. E aí vocês podem fazer de um jeito íntegro esse desligamento também. Gente, que custoso você ter que se conectar com alguém. Aqui, ó. E aí eu não gosto da pessoa, as pessoas não gostam de mim. E a gente fica ali naquele protocolo, mentirinhas bobas. Não, Anos. e nesse, eu acho que hoje em dia também tem muito assim, tem respostas que você dá, o seu corpo fala, você quer, e tem outras que não, né? Então, assim, você conseguir se conectar e dizer assim, eu quero estar, quero, vou. Se eu não quero, não vou. Realmente, isso eu acho que é uma mudança de chave, porque aí quando você for, você está a fim de ficar, você está a fim de prolongar, você está presente e você não está ali para cumprir uma Sim. tabela, dar um check na expectativa que tem sobre você. Não, continua amando, mas às vezes não quero, né? Às vezes a prioridade é outra. Eu tenho um evento canônico assim nas minhas amizades, que foi um dia que 4 amigos combinaram de jantar e a gente tinha uma certa frequência, todo mês a gente se vê e tal. E aí a gente chegou, sentou, quando chegou a última integrante, sentou na mesa, ela sentou, olhou para a gente e falou assim: eu vim, mas eu não queria ter vindo. Eu vou embora. Ela levantou e foi embora. Gente, um dos amigos ficou, quê? Ele assim, ódio. A outra ficou meio John Travolta, sabe? E eu lembro que eu falei assim, cara, esse solo dessa garota é bom para eu pisar. Porque se ela tem as manhas de chegar na minha cara e falar, eu vim, mas eu não queria ter visto, ela me deu uma liberdade de reciprocidade que com essa eu posso ir até o fim. Ela tá sem medo. Eu quero alguma coisa do que ela tá bebendo. Mas da gente ser menos melindroso, assim, porque o que eu poderia ter feito? Ai, que absurdo. É tudo um ponto de vista, entendeu? E quanto mais a gente tenta ancorar isso, assim, beleza, amiga, você fez tua performance, chegou lá e foi embora. Aliás, palmas, porque eu nunca tinha visto isso na vida. Mas o que estava por trás? Tem algo a mais? Se tiver, você me conta. Se não, beleza. Gente, não dá para a gente esperar que as pessoas sejam postes, né? Disponíveis, sempre afim, porque você é uma pessoa. Não, você também tem essas coisas. Então, eu acho que esse espaço da verdade, ele é sagrado. Se você encontra pessoas que sustentam essas múltiplas, né, sentimentos e tal, rega, porque ali tem solo bom. Essa cena é maravilhosa, cena de filme, né? Olha, acho que a gente tem que ir chegando no final, né? Porque a gente já está aqui falando há um tempo. Sim. Então,
Como é que a gente vai fechar esse episódio? Eu, por exemplo, em relação a tudo isso que eu estou sentindo, eu gostaria de experimentar. A novidade do momento é fazer encontros regulares, talvez aqui na minha casa, com menos pessoas, para aprofundar temas. Esses dias eu saí com uma amiga, a gente foi almoçar, a gente passou 2 horas conversando, e aí quando eu voltei para casa, a Laura perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi ótimo, a gente passou 2 horas conversando, a gente não falou nem de relacionamento, nem de filho. O que é uma coisa muito rara quando você tem um relacionamento e um filho. Então, assim, a gente ficou trocando ideia, pensando, sabe? Assim, um encontro sobre criatividade. E foi tão bom, eu voltei abastecida. Então, eu tenho sentido uma vontade, assim, eu sempre acho que a gente está cercado também de muita gente maravilhosa nas suas próprias áreas e a gente troca pouco. Aí um outro dia eu fui almoçar com 2 amigos e falei, gente, eu quero ajuda aqui para uma coisa, eu acho que vocês são boas em olhar. Bora fazer mais isso, da gente trocar um pouco os saberes e se nutrir desse lugar. Então eu tô talvez entrando na era temas, amizades discutindo temas. Eu acho que para encerrar, eu tô na era de. Eu descobri que eu tenho muitos amigos para curtir, o que é ótimo, mas nem só de curtição se vive a vida. Aliás, eu nem fui tanto assim de curtição, não sei. Eu acho que eu criei uma alcunha para mim que não corresponde à realidade, agora eu tô tendo que sustentar um pouco insuportável. Mas eu me rodeei de muita gente muito boa para curtir. Vamos para um show, não sei onde, em São Paulo, ficar num hostel insalubre, vamos todos. Vamos, não sei o quê. Mas assim, eu tive um mega problema na minha família. Eu quero muito falar com alguém que não seja paga por mim, como a minha psicóloga, não seja um relacionamento amoroso e não seja minha própria família. Cadê? Porque tem até as pessoas, mas. Me liga aí. Mas tem, mas assim, nunca foi um ponto, então você fica, será que eu posso? Será que eu não posso? Então, na minha prateleira, se a amizades fosse um estante de prateleira, a de gente que eu tenho para conversar temas muito sérios está aqui, que é vazia. E aqui embaixo, ó, acho curtir muito, viajar junto, estou usando minha estante para ilustrar. Então, assim, eu lotei as outras prateleiras que eram mais fáceis, e acho porque é da minha idade também, né? Enfim. E agora eu tô na de achar, e eu não tô falando achar necessariamente novos amigos, mas de achar as pessoas nessa prateleira, de saber como acioná-las e como está disponível para elas também. Porque esse negócio que só um conquista, só um paquera, só um vai atrás, não funciona nem para relacionamento, que dirá para amizade. Então tem que ser as pessoas que eu esteja disponível também para tancar os BO dela. A pessoa falar, eu tô com uma pessoa da minha família internada, que tal você me trazer uma marmitinha aqui? Eu falava, vou na hora, vou agora. Então, tô nessa de equilibrar as prateleiras. Ambos da curtição, estamos juntos, queria que minha vida fosse mais assim, mas a gente trabalha com a realidade mesmo, né? Lu, você? Eu acho que eu tenho 2 coisinhas assim para encerrar. Uma é abra a tua casa. Você não precisa fazer um evento, servir. Outro dia, eu não sei se foi a Priya Parker, mas eu li em algum lugar o conceito assim: uma azeitona e uma cerveja. Você não precisa, sabe, criar um vem aqui, vamos comer uma azeitoninha, então uma cerveja, porque a casa, ela tem o cenário que propicia esses lugares, essa coisa mais profunda. E uma outra coisa que talvez é um pouquinho mais indigesta, mas acho que muito necessária, é a autoanálise do tipo: eu estou sendo a amiga que eu quero ter, né? Se eu quero ter conversas mais profundas e saber, eu quero que as pessoas demonstrem interesse para além do dia a dia, eu estou fazendo isso por alguém, né? Se eu quero receber mais convites e ter mais gente na minha vida, eu estou convidando. Eu estou, porque a gente tem tantos dedos, né? E às vezes o que você acha assim que é um incômodo vai ser um raio de sol no sábado de alguém. E esse medo, às vezes a gente tem medo assim só de chamar. Parece que o chamar vai ser uma ofensa, sabe? Então assim, de você ver se você está sendo
essa pessoa, porque a vida ela é magnética, né? Se alguém do outro lado vê que você está ofertando uma coisa bonita e ela também tem uma coisa bonita, aí gruda. Agora, se você está só passivamente esperando que algo aconteça, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Como diz, a gente gosta também de uma piadoca, assim, que é um cara pedindo a Deus, Deus, eu quero ganhar na loteria, Deus, eu quero ganhar na loteria, e aí o Deus responde, compra o bilhete, né? Então, que a gente possa oferecer, em primeiro lugar, oferecer essa amizade que a gente tanto sonha. E aí ver quem gruda. De repente, se for uma pessoa já é muita coisa, mas pode vir até mais. E para fechar, a gente quer ouvir de você que está nos ouvindo. Como é que andam as amizades por aí? Elas estão em crise? Você já superou a crise? Você está pensando em estratégias? Você está abrindo sua casa? Você está fazendo encontros recorrentes? Conta pra gente. A gente vai adorar ouvir. E aproveita para mandar esse podcast para um amigo, para uma amiga, com quem você fala todo dia ou com quem você não fala há um tempo. Aí já dá aquela puxada assim, amiga, vamos aí que a gente tem coisa para falar. E nos ajudem a espalhar a palavra desse podcast, querida internet. Deixa estrelinha aqui avaliando o podcast, deixa comentário. É o famoso dá like, segue, compartilha. Nananana. Isso tudo ajuda a gente a chegar a mais gente. A gente tá amando fazer isso. E até o próximo episódio. Até, gente. Bons amigos para vocês. Isso que eu desejo. Eu também. Até.